Olá, meu nome é João Paulo, sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Estou cursando licenciatura plena em matemática. A disciplina Estágio Supervisionado 1 do ensino médio. Irei abordar a área de figuras geométricas planas. Tema bem interessante, muito bom de se visualizar, de se trabalhar. Iremos iniciar com a área da figura quadrado. Área do quadrado. Creio que todos já têm conhecimento do modo, da fórmula para se obter a área do quadrado. Basta fazermos a multiplicação do lado. Apesar da figura estar um pouco achatada, mas o quadrado ele possui os 4 lados com a mesma medida. Então basta multiplicar lado ao quadrado que teremos a área do quadrado. Tem um exemplo aqui, uma mesa quadrada de 1,5 m de lado. Qual a área dessa mesa? Para resolvermos, basta multiplicarmos 1,5 vezes 1,5. Teremos 2,25 metros quadrados. Então a área do quadrado fica bem tranquilo, bem simples de ser encontrada, de ser resolvida. Então a fórmula lado ao quadrado. Essa figura não está muito bem representada porque aqui aparece a área de um retângulo, mas vamos lembrar do quadrado. Área do retângulo. Agora sim temos o retângulo. Para entendermos o conceito de área, eu fiz essa divisão aqui desta figura. Observe que temos base e altura. Na base nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E na altura temos 2. Para termos a área, nós multiplicamos 4 vezes 2. Então, a área desta figura é 8. Portanto, a área do retângulo, basta multiplicarmos base vezes altura. Coloquei um exemplo aqui para a gente ver na prática. Um quarto de determinado imóvel possui dimensões 2 metros por 4 metros. Calcule a área desse quarto. A resolução é 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Então, um exemplo bem simples para a gente visualizar esse conceito de área. Ok? Área do paralelogramo. Para calcular a área do paralelogramo, basta multiplicarmos base por altura. Vocês podem observar que até agora a fórmula não tem sofrido alterações. Continuamos com a mesma fórmula do retângulo. Base e altura. Continua sendo, o mesmo procedimento. Você pode perceber que há apenas uma diferença aqui na altura. Observamos uma inclinação aqui nessa linha dos lados aqui. Para a gente perceber melhor, vejamos esta ilustração, transformando um paralelogramo em retângulo. Temos aqui o paralelogramo com a base e a altura. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar esse paralelogramo num retângulo. Pegamos esse pedacinho aqui e encaixamos deste outro lado. Observe que nós transformamos o paralelogramo num retângulo. Por isso que a fórmula é a mesma fórmula do retângulo, ela se aplica ao paralelogramo. Área do triângulo.
Aqui nós temos um triângulo. Observe que o B representa a base e o H representa a altura. A fórmula do triângulo é essa: B vezes H dividido por 2, ou seja, a base vezes a altura dividido por 2. Basta utilizar, aplicar essa fórmulazinha que nós conseguimos encontrar a área de um triângulo. Mas há uma pequena mudança em relação às fórmulas anteriores, porque dividido por 2. Vamos entender aqui na próxima tela. Como entender a fórmula da área do triângulo? Você percebe que eu dupliquei o triângulo. Aqui eu tenho um triângulo azul e aqui eu tenho um triângulo verde. Juntando esses dois triângulos, nós formamos uma figura que nós já vimos anteriormente, que é o paralelogramo. E vocês lembram que a fórmula do paralelogramo é base vezes altura? Então, eu tenho base e altura. Basta multiplicar base e altura, eu tenho a área do paralelogramo. Mas o que isso tem a ver com a área do triângulo? A fórmula da área do triângulo é a mesma, base vezes altura, mas tenho 2, dividido por 2. Por que dividido por 2? Nós multiplicamos, nós dobramos aqui o triângulo. Temos 2 triângulos. Essa área total equivale a isso aqui, ó, base vezes altura. Então, se eu quero só a metade, eu recorro a essa fórmula e divido por 2, porque eu só quero a metade, eu só quero a área de um dos triângulos. Então, muito fácil encontrarmos aqui a área do triângulo. Lembra da área do paralelogramo. Então, nós dividimos por 2 e encontramos a área do triângulo. Você percebe que com a fórmula inicial do retângulo, a gente consegue calcular muita coisa, a gente consegue achar a área de outras figuras. Vamos ver aqui a próxima figura. Losango. O losango também tem um método, né, para resolver, para encontrar a área muito semelhante à do triângulo. Losango, nós temos duas diagonais, diagonal maior e diagonal menor. Talvez a figura ficou um pouco achatada, mas o triângulo possui essa diagonal aqui, com D maiúsculo, é a maior. Isso aqui deveria estar um pouco mais elevado. E essa diagonal é a menor. Então, basta nós multiplicarmos as duas diagonais e dividir por 2. Mas por que isso? Nós entenderemos no próximo slide. Vejamos. Aqui eu coloquei o losango dentro de um retângulo. Você percebe que aqui o retângulo está dividido em 4 partes. Cada retângulo menor, que são 4, está sendo ocupado pela metade da sua área. Então, isso significa o quê? Que, em relação a esse quadrado, o losango ocupa a metade. Como assim? Se pegarmos essas partes brancas, nós formamos outro losango. Então, isso significa que dentro aqui da área do retângulo cabem 2 losangos. Então, por que a fórmula é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2? Porque nós pegamos a área total aqui, área total do retângulo, ok? E dividimos pela metade. Por quê? Porque esse losango ele ocupa a metade da área do retângulo. Como é que a gente pode provar isso? Observem só. Se nós transportarmos estas partes para este outro lado. Você observou que nós preenchemos a metade da área? Por isso que nós dividimos no meio, nós dividimos por 2. Certo? Então,
diagonal maior vezes diagonal menor. Se fosse só isso, teríamos a área total. Diagonal maior vezes diagonal menor. Seria a mesma fórmula do retângulo. Mas como nós temos só a metade, temos que dividir por 2. Acho que ficou claro. Próxima figura. Área do trapézio. Já complicou um pouquinho mais, talvez vocês podem pensar. Mas não. O trapézio tem uma base maior, representada por B maiúsculo, e uma base menor, representada por B minúsculo. E H representa a altura. Então, essa é a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como nós chegamos a essa fórmula? Será se tem como a gente ter uma lógica, uma explicação? Vejamos na próxima tela. Aqui eu dobrei a figura do trapézio, para a gente entender de onde vem essa fórmula. Está aqui o trapézio e o trapézio. Você unindo as duas figuras, novamente você forma o quê? Paralelogramo. Observaram? Qual é a forma do paralelogramo? Não é base vezes altura? Então, se eu pegar essa base, certo? Essa base maior, juntar com essa base menor, então a gente forma uma só base. Então, esta base maior e a base menor, nós multiplicamos pela altura. Quando nós fizermos isso, teremos a área do paralelogramo. Mas nós queremos apenas a metade da figura. Então, se é a metade da figura, nós dividimos por 2, porque só nos interessa a área de um dos trapézios. Se dobrarmos os trapézios, nós teremos a área do paralelogramo. Então, basta aplicarmos a formulazinha, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Para finalizarmos a nossa apresentação, vamos para o círculo. Área do círculo. Muito conhecida a fórmula, que é igual a π vezes r ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Aqui temos, essa aqui a figura está um pouco achatada, está mais para uma figura oval do que para uma circunferência. Mas imagine que seja a circunferência. O π é um número obtido. De onde surge o π? É um número obtido a partir da razão entre o valor da circunferência. A circunferência é o contorno, todo o contorno aqui, essa linhazinha pontilhada aqui ao redor, pelo diâmetro. O diâmetro é a distância de uma borda até a outra da figura. Então, quando eu tenho o valor dessa circunferência, divido pelo diâmetro, eu vou ter o valor do π, que é um número aproximado de 3,14. Para encontrar a área, que é tudo que tem aqui dentro, a gente multiplica o π pelo raio ao quadrado. O raio é a distância da borda até o centro da figura. Mas como chegamos na fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado? Observe aqui esta imagem. O círculo é formado por várias circunferências. A circunferência mais externa, a maior, é a base do perímetro, que corresponde a 2πr. Através da fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2, nós podemos chegar na área do círculo. É só colocarmos os valores. Aqui eu tenho 2πr, que é a base, e a altura é o raio, a distância do centro até a borda. Então, colocando aqui 2πr, que é a base, vezes o raio, dividido por 2. Cortamos aqui, número 2, fica πr vezes raio. Raio vezes raio, raio ao quadrado. Portanto, a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Espero que a abordagem tenha sido clara, que vocês possam ter entendido, possam ter compreendido. E nada melhor que a prática para que a gente aperfeiçoe um conhecimento. Deus os abençoe. Até mais.